Fala galera da nossa turma do Aprove Garcia de Química, tudo bem? Como eu disse a vocês, a nossa intenção no dia de hoje era realmente fazer aquela nossa aula pelo Microsoft Teams, mas infelizmente, como desde cedo, a gente já pontuou no grupo aí, como desde cedo eu não tenho conseguido acessar, por precaução, vou gravar essa aula aqui para vocês e caso vocês estejam ouvindo essa aula nesse momento, é porque realmente não deu certo a nossa utilização hoje do Microsoft Teams e aí a gente fica com essa aula gravada mesmo e aí tentamos resolver para a semana que vem esse inconveniente, tudo bem? Então vamos lá deixar registrado aqui, porque caso seja necessário, a gente faz uso dessa plataforma mesmo. Pessoal, na última aula, a gente fez, na verdade, uma revisão daquilo que já havíamos comentado, que era aquela parte de cálculos químicos, de mol, de quantidade de matéria. Hoje aqui a minha intenção com você é começar essa nova parte, que é uma parte extremamente importante também, que é a parte de tabela periódica. E aí o que é que eu vou precisar que você entenda? Ó, inclusive, já sugerindo mais uma vez, você que tem um caderno aí, é importante que você faça os registros que a gente vai tentar fazer aqui na nossa tabela, no nosso PDF, para que você realmente tenha uma boa fonte de estudo. Ó, quando eu olho aqui para a tabela, e aí eu vou precisar da sua atenção, eu percebo aqui na tabela que os elementos, eles formam duas organizações, por assim dizer. Vou destacar aqui para ver se você percebe. Ó. Os elementos, eles tanto formam linhas horizontais, vou colocar aqui, ó, quanto os elementos, eles também formam linhas verticais. Quando eu olho para a tabela, eu tenho que ser capaz de perceber essas duas características. Tanto existem as linhas horizontais realmente, quanto existem as linhas verticais. E aí, o que eu preciso que você saiba a partir de hoje? Ó, essas linhas horizontais, vou escrever aqui inclusive no nosso esquema e você registraria aí no seu caderno, ó, as linhas horizontais, elas são chamadas de períodos, vou registrar aqui, ó, são períodos ou séries. E não sei se você percebeu aí, ó, os períodos ou séries, que são as linhas horizontais, são num total de 7. Vou até destacar aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 realmente. Existem 7 períodos e não é à toa. O número de períodos é igual a 7, porque 7 é o número máximo de camadas da eletrosfera. A eletrosfera de um átomo, ela pode ter até 7 camadas. E o número de períodos é igual a 7 exatamente por isso. Como assim? Ó? Todos os elementos, ouça com muita atenção que eu vou lhe dizer, todos os elementos do primeiro período têm uma camada apenas. Todos os elementos do segundo período têm 2 camadas na eletrosfera. Todos os elementos do terceiro período têm 3 camadas e por aí vai. Então, a característica importante, ó, é que os elementos de um mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas. Então, vou registrar, ó, os elementos que estão no mesmo período, eles apresentam realmente o mesmo número de camadas. E um cuidado para você que vai fazer determinadas provas, às vezes as provas colocam um sinônimo. Camada é sinônimo de nível de energia, por isso você vai registrar assim aí no seu esquema, ó, os elementos de um mesmo período, os elementos de uma mesma série, eles apresentam o mesmo número de camadas ou níveis de energia. É essa informação importante, ó. Quando os elementos pertencerem ao mesmo período, quando os elementos pertencerem à mesma série, eles vão possuir o mesmo número de camadas, o mesmo número de níveis
de energia. E aí, só mostrando a você como é que isso é cobrado na prova, na verdade, ó, sei lá, imagine, eu vou colocar aqui do lado nossa escrita, pronto, ó, imagine que você nunca tenha ouvido falar, sei lá, vou destacar um aqui, no vanádio. Nunca ouvi falar do vanádio. Deixa eu só aumentar um pouquinho a espessura da nossa linha. Pronto, ó. Nunca ouvi falar do vanádio. Tudo bem. Mas o fato do vanádio pertencer ao 4º período, isso me garante que o vanádio tem 4 camadas em sua eletrosfera. E se você lembrar, ó, as camadas da eletrosfera, elas são designadas por iniciais maiúsculas. Existem as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, as camadas da eletrosfera, elas recebem essas iniciais maiúsculas. Se o vanádio, então, tem 4 camadas, o vanádio tem as camadas K, L, M e N, são 4 camadas. De maneira semelhante, ó, nunca ouvi falar, sei lá, do ósmio, mas o fato do ósmio pertencer ao 6º período, isso me garante que o ósmio tem 6 camadas. Então, no momento em que você descobre a qual período o elemento pertence, você descobre também o seu número de camadas. De maneira semelhante, para ver se ficou claro para você, ó, nunca ouvi falar, sei lá, do paládio, vou circular aqui, mas o fato do paládio pertencer ao 5º período, isso me garante que o paládio tem 5 camadas. Então, informação importante para você registrar realmente, ó, os elementos de um mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas. Ou eu chamo de camada, ou chamo de nível de energia. Deixa eu colocar, inclusive, aqui da mesma cor, só para você entender qual é a analogia que eu estou fazendo. Ó. Ou eu chamo de camadas, ou chamo de níveis de energia. Então, realmente, os elementos do mesmo período, os elementos de uma mesma série, apresentam o mesmo número de níveis de energia. Beleza. Só que além das linhas horizontais, como eu disse a você, também existem as linhas verticais. E aí só me permita tirar isso aqui que a gente já escreveu, só para não ficar confuso aí nossa representação. O que eu preciso de você agora? Ó? As linhas verticais, elas são um total de 18. Se você olhar aqui, ó, tem a primeira linha vertical, a segunda linha vertical, depois a terceira, aí você caminha a tabela toda até a 18ª. São 18 linhas verticais. E essas 18 linhas verticais, vou copiar aqui e colar algo semelhante, escrever como número 2. Essas linhas verticais, elas são chamadas de grupos ou famílias. Ó, essas 18 linhas verticais são chamadas de grupos ou famílias. E cuidado agora, os elementos de um mesmo grupo, os elementos de uma mesma família, eles apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. A última camada é a chamada camada de valência. Por isso que os elementos de um mesmo grupo, os elementos de uma mesma família, eles apresentam o mesmo número, vou registrar aqui, de elétrons na última camada. Então, o mesmo número de elétrons na camada de valência. É isso aqui realmente, ó, que caracteriza os elementos de um mesmo grupo. Os elementos de um mesmo grupo, os elementos de uma mesma família, eles efetivamente apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Vou colocar aqui em cima para você, ó. Eles apresentam realmente o mesmo número de elétrons na camada de valência. Só que agora vem um detalhe. Alguns desses grupos são tão importantes, mas tão importantes, que eles recebem nomes especiais. E a partir de hoje eu vou precisar que você saiba quais nomes são esses. Ó. Vou destacar um por um aqui, inclusive, me permito. Ó. Primeiro grupo importante é esse aqui, ó. É o grupo 1. O grupo 1 é o que a química antigamente chamava de família 1A. Tanto faz.
ou você chama de grupo 1, ou chama realmente de família 1A, tanto faz. Como é o nome desse grupo? Aí me permita, a gente vai escrevendo cada um deles, ó. O grupo 1, que é a antiga família 1A, vou escrever aqui, ó. O grupo 1, deixa eu só colocar uma caixa de texto aqui pra gente, só um segundo aqui, ó. Vou registrar como uma caixa de texto, pronto, ó. O grupo 1, que é a antiga família 1A, me permita, eu vou colocar essa caixa de texto aqui dentro e vamos ver se dentro dessa caixa de texto a gente consegue registrar todos eles. Então vamos comigo aqui, ó. O grupo 1, que é a antiga família 1A, ela recebe o nome. Esse grupo 1 se chama metais alcalinos, e aí eu já vou registrar. O número do grupo é sugestivo, ó. O grupo 1, antiga família 1A, todos os elementos desse grupo 1 têm um elétron na camada de valência. Então, ó, os elementos do grupo 1, eles realmente apresentam um elétron na última camada, um elétron na camada de valência. Por outro lado, vou destacar aqui para você, esse outro grupo aqui, que é o grupo 2, o grupo 2 era o que antigamente, vou destacar também, a química chamava de família 2A. Vou registrar aqui, ó. Essa família 2A já recebe o nome de metais alcalinoterrosos. E os metais alcalinoterrosos têm 2 elétrons na camada de valência. Com um detalhe aqui, que antes que a gente passe para os próximos eu já chamo sua atenção, cuidado, ó. No caso aqui do grupo 1, da família 1A, não sei se você percebeu meu cuidado, mas eu, ao destacar o grupo 1, a família 1A, eu não coloquei o hidrogênio. Eu só destaquei aqui lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, o hidrogênio não incluí. O hidrogênio, inclusive, já foi tema da prova da Baiana, só para você ter uma ideia, o hidrogênio, ele não pertence à família 1A. Tanto não pertence à família 1A, que eu acabei de dizer a você que a família 1A se chama metais alcalinos. Se a família 1A se chama metais alcalinos e você me diz que o hidrogênio pertence à família 1A, você está me dizendo que o hidrogênio é um metal, o que é um absurdo. O hidrogênio não é um metal, por isso que o hidrogênio realmente ele não pertence à família 1A. Mas antes que você se pergunte por que ele então é colocado junto à família 1A, porque assim como os elementos da família 1A, o hidrogênio também só tem um elétron de valência. Daí a química optar por representá-lo junto à família 1A. Ele também só tem um elétron na última camada, mas insisto, o hidrogênio não pertence ao grupo 1. O hidrogênio não pertence à família 1A. Beleza. Além das famílias 1A e 2A, aí eu vou pedir para você dar um salto aqui na tabela, ó. Você vem para essa próxima família aqui, que também é importante, que é o grupo 3, vou circular aqui, ó, grupo 13, antiga família 3A. A antiga família 3A, aí tem até um facilitador, ó. Me permita, inclusive, colocar em sequência, ó, todos esses próximos grupos, que são os grupos 13, 14 e 15, os 3 próximos todos aqui, ó, o 13, o 14 e o 15, eles são aqui fáceis de você lembrar a nível de prova. Deixa eu só copiar e colar isso aqui, ó. São fáceis de você lembrar a nível de prova, porque esses 3 próximos grupos, eles recebem simplesmente o nome do primeiro elemento. Olha como é fácil aqui, ó. Os grupos 13, 14 e 15 são as antigas famílias 3A, 4A e 5A. E aí, como eu disse a você, eles recebem o nome do primeiro elemento. Como assim? No caso da família 3A, vou registrar, primeiro elemento aqui, né, o boro, na família 3A. Então, ó, a família 3A se chama família do boro. É simplesmente o nome do primeiro elemento. De maneira semelhante, ó, no caso da família 4A, eu devo chamá-la de família do carbono, registro aqui. E no caso da família 5A, ela é chamada de família
do nitrogênio. São os grupos aqui com os nomes mais simples, porque levam os nomes do primeiro elemento realmente. Só que eu tenho que informar você que essas três famílias, esses três grupos, eles recebem sinônimos, e aí o seu cuidado tem que ser maior. No caso da família 3A, se eu pedisse para você, inclusive me permita até mudar a cor aqui da nossa fórmula, se eu pedisse para você, no caso da família 3A, qual é o elemento mais importante? Pense aí, não é o boro. Você pode ter certeza que na família 3A, o elemento mais importante é o carbono. E por que eu estou lhe dizendo isso? O alumínio. E por que eu estou lhe dizendo isso? Pelo seguinte, ó, além de ser chamada de família do boro, essa família 3A, como tem como elemento mais importante o alumínio, a química também chama essa família de aluminoides. O nome é sugestivo, ó. Os aluminoides são os elementos parecidos com o alumínio. Os aluminoides são os elementos semelhantes ao alumínio, de maneira semelhante, ó. No caso da família 4A, aí não tem dúvida, ó. Na família 4A, o elemento mais importante é realmente o carbono. Por isso que a família 4A também é chamada de carbonoides, vou registrar aqui. E por fim, se eu pego a família 5A, o elemento mais importante é realmente o nitrogênio, não tem dúvida quanto a isso. Por isso que a família 5A também é chamada de nitrogenoides. Então, ó, todas essas famílias, elas recebem esse sinônimo. Família do boro são os aluminoides, família do carbono são os carbonoides, família do nitrogênio são os nitrogenoides. E aí só vou registrar aqui, ó, no caso da família 3A, os elementos têm 3 elétrons na camada de valência. No caso da família 4A, os elementos têm 4 elétrons na camada de valência. Por fim, na família 5A, os elementos têm 5 elétrons na camada de valência. Então, é isso esperado aí para essas famílias. Quase finalizando essa parte aqui inicial de tabela, você tem os próximos grupos que são certamente os mais importantes, os mais comentados em prova. Ó. No caso aqui da família 6A, que atualmente a gente chama de grupo 16, a família 6A, deixa eu só trocar a cor dessa forma aqui, a família 6A, pronto, ó, a família 6A é o que a química chama de calcogênios. Vou registrar aqui, ó, os elementos da família 6A são chamados de calcogênios. Eles têm 6 elétrons na camada de valência. E no caso aqui também da família 7A, ó, destacando aqui na sua tabela, a família 7A, que é outra extremamente importante, que hoje a gente também pode chamar de grupo 17, mas a família 7A é o que a química chama de halogênios. E os halogênios, ó, tem 7 elétrons na camada de valência. Então, são alguns dos grupos aí mais relevantes realmente. Para a gente finalizar o nome desses grupos mais relevantes, só preciso que você conheça o último, ó. Certamente é um dos mais conhecidos, o grupo 18, que é a antiga família 8A. Esse grupo 18 ou família 8A, tanto faz, são os gases nobres. E aí no seu esquema eu vou pedir que você com muito carinho coloque o sinônimo, ó. Ou você chama esse grupo 18 de gases nobres, ou chama ainda de gases raros, o nome é sugestivo, são gases raros porque eles são encontrados em pequena quantidade na atmosfera, ou eu chamo de gases raros, ou o nome que as provas mais gostam de colocar inclusive, ó, ou você chama de gases raros, ou chama ainda de gases inertes. Vou registrar aqui para você, ó. Ou eu chamo de gases raros, ou chamo realmente de gases
inertes, tanto faz. E o nome é sugestivo, ó. Dizer que eles são gases inertes significa dizer que eles praticamente não reagem, não participam de reações químicas. E aí, só um cuidado no caso desse grupo aqui, ó. No caso dos gases nobres, eles podem apresentar 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, vou registrar aqui, ó. Ou eles apresentam 2 elétrons, ou eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. E antes que você me pergunte como é que eu sei se eles possuem 2 ou 8 elétrons na camada de valência, aí isso é bem simples, ó. Só apresentam 2 elétrons, ouça com muita atenção, só apresenta 2 elétrons de valência, estou destacando aqui, vou mudar a cor para chamar a sua atenção, o hélio. O hélio, ele realmente tem 2 elétrons na camada de valência, só o hélio. Todos os demais gases nobres, vou destacar na nossa tabela aqui, ó, canto direito da sua tela, olha com atenção. Todos os demais gases nobres têm 8 elétrons de valência. Apenas o hélio, só o hélio, tem 2 elétrons de valência. Todos os demais realmente tem 8. Então, vou destacar aqui e colocar no meio, ó. É isso aqui que eu preciso reconhecer. São esses, sem sombra de dúvida, os grupos mais importantes da tabela. E para esses grupos mais importantes, eu vou precisar saber o nome. E além de saber o nome, eu vou precisar saber quantos elétrons esses elementos possuem na camada de valência. Última informação aqui para a gente fechar esses primeiros comentários aqui sobre tabela periódica. Deixa eu só diminuir aqui, pronto, ó, coube certinho aqui no meio da nossa tabela. A última informação é o seguinte, ó, os elementos de um mesmo grupo, como a gente destacou para você, eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, beleza. Mas o fato deles terem o mesmo número de elétrons na última camada tem uma consequência. E que consequência é essa? Coloque com muito carinho isso aí no seu esquema. Os elementos de um mesmo grupo, então, eles são quimicamente semelhantes, eles apresentam propriedades químicas semelhantes, por isso que é isso que eu vou registrar aqui embaixo, ó. Quando você perceber que os elementos pertencem a um mesmo grupo, a consequência disso é que eles têm propriedades, vou registrar, são propriedades químicas semelhantes. Sempre que 2 ou mais elementos pertencerem ao mesmo grupo, eles vão possuir realmente, vou colocar 2 pontos aqui, eles vão possuir realmente propriedades químicas semelhantes. E por que é importante que eu lhe diga isso? Porque às vezes a questão faz isso aqui com você, ó, vê se fica claro, ó. A questão chega aqui para você e diz assim, ó, ô amigão, o flúor, vou destacar aqui a você, flúor, cloro e bromo, vou destacar, ó, o cloro, o flúor e o bromo, imagine que a pergunta fosse essa, o cloro, o flúor e o bromo, eles apresentam as mesmas propriedades químicas. Repetida a pergunta. Flúor, cloro e bromo, por pertencerem ao mesmo grupo, eles apresentam as mesmas propriedades químicas. Verdade ou falso? Me responda aí do outro lado. Falso. Como eles pertencem ao mesmo grupo, eles possuem no máximo, como a gente escreveu aqui embaixo, propriedades químicas semelhantes. Elementos de um mesmo grupo, não confunda em prova, eles possuem no máximo propriedades químicas semelhantes, mas não iguais. Por isso que se pedirem a você, ó, outro exemplo aqui para ver se fica claro, berílio, vou escrever aqui, ó, magnésio e berílio. Aí a prova lhe diz, pô, magnésio e berílio possuem as mesmas propriedades químicas. Verdade ou falso?
Falso. Como eles pertencem ao mesmo grupo, eles têm, no máximo, propriedades químicas semelhantes. Tudo bem? Pessoal, para que a gente feche os comentários dessa primeira aula aqui de tabela, eu só queria resolver com você uma questãozinha bem fácil. Inclusive, a gente até já disponibilizou esse arquivo da prova da Baiana aí de 2018. Você que já tem esse arquivo aí, ó, você está na questão 21. Questão 21 da prova de 2018, eu quero só olhar com você a letra B. Letra B aqui, ó. Me permita só dar um zoom aqui para que a gente consiga enxergar com tranquilidade. E aí vamos julgar essa letra B para a gente fechar por hoje aqui só esse comentário, ó. Olha o que se diz na letra B. O cromo e o molibdênio, vou até destacar aqui o nome dos elementos, ó. O cromo e o molibdênio são elementos químicos de um mesmo período da tabela periódica. Então, ó, a questão falou aqui em 2018 na Baiana sobre cromo e molibdênio. Antes que você se desespere, vou tirar o zoom aqui para você enxergar comigo, o enunciado, ele dizia o símbolo desses elementos. Vou destacar aqui para você, ó, o cromo tem símbolo Cr, o molibdênio tem símbolo MO. Então, ainda que eu não conhecesse esses elementos, a questão aqui já me diz qual é o símbolo. Cromo Cr, molibdênio é o MO. E aí só me permita abrir uma tabela aqui, ó, pronto, abri uma outra tabela, porque aquela que a gente escreveu já tem muita coisa em cima. Vou abrir essa outra tabela, e aí o que eu preciso que você perceba? Ó, eu tenho cromo nessa posição, estou circulando aqui para você, Cr, molibdênio nessa posição, estou circulando aqui para você, MO. O cromo e o molibdênio, eles pertencem a uma mesma linha vertical. Se eles pertencem a uma mesma linha vertical, eles pertencem ao mesmo grupo, a uma mesma família. A prova da Baiana de 2018 dizia que cromo e molibdênio pertenciam ao mesmo período, não é período, eles pertencem ao mesmo grupo, eles pertencem à mesma família e não ao mesmo período. Por isso que realmente, prova da Baiana 2018.1, ó, esse arquivo você já tem inclusive, questão 21, a letra B, ela realmente é falsa. Tudo bem? Pessoal, esses eram os comentários aí iniciais dessa parte de tabela periódica. Era só a organização da tabela periódica em grupos e períodos. Espero que as explicações tenham sido claras o suficiente, viu? Já já a gente retorna com outros comentários sobre essa parte de tabela. Um forte abraço e até a próxima.